o que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu nem o conhece. Meus irmãos, o apóstolo João, embora pescador, homem rude, não era douto, não era letrado, não havia estudado em universidades. O grego das cartas de João, segundo os entendidos, é um grego de baixa qualidade, com erros gramaticais, não é uma obra-prima como Hebreus. Quem escreveu Hebreus era um homem culto, conhecia muito bem a literatura, é considerado uma peça admirável por aqueles que estudam a gramática da língua grega. João era um pescador, um homem rude, mas era um homem que apreendeu a verdade de Deus de um ponto de vista distinto. Se os irmãos lerem Mateus, Marcos e João e Lucas, observarão que Mateus e Lucas, baseados em Marcos, acrescentaram materiais que Marcos não tinha. Marcos ouviu de Pedro em Roma o evangelho e ele registrou, e Mateus e Lucas, a partir de Marcos, fizeram os seus dois evangelhos, mas o evangelho de João nos apresenta palavras e ensinos de Jesus que nós não teríamos se não fosse essa personalidade e como Deus usa os homens e as suas diferenças para nos brindar e para que a riqueza da sua revelação não fosse perdida. E João, meus irmãos, escreve para nós uma carta preciosa. Esta carta, a primeira carta do apóstolo João, ela foi escrita para pessoas que moravam distantes da Palestina, pessoas que provavelmente não tiveram contato pessoal, físico, com o Deus homem, com o homem Deus, com Jesus de Nazaré, durante o tempo no qual a segunda pessoa da triunidade de vida, o Filho de Deus, esteve encarnado. Mas João fala daqueles que o conhecem e daqueles que o viram, embora não o tenham visto com estes olhos e não o tenham conhecido em um relacionamento sobre a face da terra. No entanto, a palavra de Deus diz que é possível ver Jesus e conhecer Jesus, e eu quero começar este sermão lhe perguntando: você conhece Jesus Cristo? Você já o viu através dos olhos da fé? Você conhece Jesus? Bem, com certeza, num país cristão, cujo feriado de Natal se refere ao seu nascimento, então você diria: quem não conhece um outro grande feriado, a Páscoa? Todos dizem a morte de Jesus, a crucificação. Quem não conhece a história de Jesus? Mas quantos o conhecem verdadeiramente? Quantos já o viram através dos olhos da fé e creem que Ele é quem Ele revelou ser, quem Ele disse ser? Você o conhece? Você o conhece como seu Salvador, como seu Senhor, como seu Mestre? Você o conhece assim? Sabe por que João é maravilhoso? Porque João nos dá alguns testes. Se alguém disser: o carro está bom, pode levar, você diz: eu vou testar. Você manda consertar um aparelho de ar refrigerado e você pergunta: ficou em teste? Quero ver se funciona mesmo, quero ver se sabe mesmo. As provas e os testes são bons porque avaliam as coisas e as pessoas. E João, em sua primeira carta, ele nos dá muitos testes que você e eu podemos aplicar. E João é muito claro.
E aqui ele está dizendo duas coisas importantíssimas. A primeira, todo o que permanece nele não vive pecando. Essa é uma declaração taxativa, nós vamos considerá-la. A segunda, todo o que vive pecando não o viu, nem o conhece. Se você vive pecando, se eu vivo pecando, isso significa que eu nunca o vi, Jesus, e eu não o conheço. Portanto, o teste é: eu vivo ou eu não vivo pecando? Observe, meus irmãos, que no versículo 4, João nos dá uma definição do que é o pecado. Primeiro ele diz que pecado, e a palavra em português, pecado, que traduz a palavra grega amártia, significa errar o alvo. O alvo é a vontade de Deus. Todas as vezes que eu erro esse alvo, eu peco. E ele disse: quem erra o alvo, quem peca, está na ilegalidade, porque pecado é ilegalidade. Ou seja, nós rasgamos os 10 mandamentos. Quando Moisés desceu do monte com as 2 tábuas de pedra, nas quais os 10 mandamentos estavam registrados, e ele viu que o povo estava dançando e festejando em idolatria, e que a aliança havia sido quebrada, e os 10 mandamentos eram os termos da aliança. Ele quebra, ele arremessa ao chão as 2 tábuas para dizer: vocês quebraram a aliança e os termos dela também. Quando nós pecamos, errando o alvo, nós estamos simplesmente na ilegalidade, porque nós não aceitamos a lei de Deus e nem aceitamos o legislador, aquele que promulgou a lei. Por isso que o texto diz que pecado é rebeldia contra a lei. Mas essa rebeldia contra as normas de Deus revela uma rebeldia para com o próprio Deus, que promulgou as normas. Quando uma pessoa entra na sua casa e ela desobedece às normas da sua casa, ela afronta você, ela desobedece você, ela despreza as regras que você estabeleceu, porque ela te despreza. Portanto, toda a atitude para com a lei de Deus revela a atitude para com o próprio Deus, o legislador, aquele que fez a lei. João, meus irmãos, sabem que pecar é transgredir os mandamentos de Deus. E ele disse no versículo 5 que Jesus se manifestou com este propósito: tirar os pecados. E sabe como Jesus tira os meus pecados? Assumindo-os para si. Se eu estiver carregando um saco de cimento sobre a cabeça e alguém erguer da minha cabeça e colocar sobre a sua, ele tirou de mim e colocou sobre ele. Se eu tenho uma dívida e alguém assume a minha dívida, a responsabilidade agora pelo pagamento é dele. Jesus veio, e a Bíblia diz que a sua vinda trata-se de uma manifestação. Quando ele nasceu, o que aconteceu foi uma manifestação pública da eterna pessoa divina. Deus se deixou filmar de corpo inteiro quando o Filho de Deus se encarnou. Ali houve uma manifestação, e o propósito da encarnação, da manifestação do Filho de Deus, foi para tirar os pecados, para assumir a responsabilidade pela culpa e pelo castigo que os pecados são dignos. Por quê? Porque pecar é transgredir a lei de Deus, e Deus não deixa o pecado impune. Nós, no Brasil, nos revoltamos com a impunidade. A lei do país é quebrada, é violada, mas não há punição. E pensar que Deus deixa o pecado impune é pensar que Deus é como nós, seres humanos, pecadores, e Ele não é. Por isso João diz que pecar é ilegalidade, é estar à revelia da lei de Deus, é rasgar a lei de Deus e viver de uma maneira absolutamente de costas para Deus. No entanto, ele diz que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, porque ele assumiu os nossos pecados, ele pagou a nossa dívida na cruz, e ele só pôde fazer isso, diz o verso 5, porque nele não há pecado. João, portanto, junta a pessoa
de Jesus e a obra de Jesus. Foi porque ele era quem era, a pessoa dele, sem pecado, que ele pôde tirar pecados. Se ele tivesse pecado, ele não poderia tirar pecados. Por isso, ele é o único Salvador. Eu sou um pecador e você também. E só há um ser humano que já existiu nesse mundo com o qual podemos contar para o perdão e para a libertação dos pecados: Jesus, porque somente ele nasceu sem pecado, só ele. E porque ele era isento de pecado, ele pôde tirar os nossos pecados. João então tira uma conclusão lógica: todo o que permanece nele não vive pecando. O teólogo Langston, ele disse algo interessante, eu já mencionei aqui. O sufixo eiro sempre é uma terminação que é colocada no final da palavra, dá a ideia de profissão, de hábito, e ele diz que o crente, remido pelo sangue de Cristo, é pecador, mas aquele que não é salvo pela graça, por meio da fé, é pecadeiro, porque é como o padeiro, o pedreiro, ele vive da prática do pecado, ele é um profissional do pecado, ele vive habitualmente pecando, a sua vida é uma vida no pecado, é uma vida em rebeldia contra Deus, é uma vida de desrespeito para com Deus, é uma vida de alienação divina. Por isso, João diz: todo o que permanece nele não vive pecando. Você vive pecando? Se você vive fazendo exatamente o que você sabe que Deus reprova, ponha em questionamento se você é salvo. Porque uma pessoa verdadeiramente salva, remida, quem teve um encontro com Cristo, João falou que nós somos nascidos de Deus, porque Deus nos gerou seus filhos, não somos apenas adotados. Paulo fala da adoção do ponto de vista legal, mas João não fala de nossa filiação como uma adoção legal ou afetiva. João fala da adoção por geração. Deus nos fez seus filhos porque ele nos gerou. E quando você gera, você compartilha com a pessoa gerada a sua natureza e a sua vida. Por isso, João diz: vede, observem, o amor de Deus é concreto, palpável. Vede, constatem, que grande amor Pai, o Deus, o Pai nos concedeu, o de sermos chamados, mas não apenas o de sermos chamados, mas o fato de que somos filhos de Deus. Ora, meus irmãos, se somos filhos de Deus, se Ele nos gerou e nós nascemos de novo, se somos novas criaturas em Cristo, não vamos viver pecando. Observem que o texto não está dizendo que quem permanece nele não peca. A Bíblia não defende a impecabilidade, que a salvação, ela erradica o mal e nos livra de pecar. Somos pecadores. Mas quem conheceu Jesus e é salvo pela graça, não vive pecando. Não vive fazendo aquilo que sabe que Deus reprova. O crente, quando peca, ele sabe que entristeceu o Espírito Santo. Ele sabe que está apagando o Espírito de Deus na sua vida. Muito da frieza espiritual, do endurecimento do coração, é produto do pecado. Quem, diz o texto, todo o que permanece nele, não vive pecando. O que significa permanecer? Significa ficar. Fique aqui, permaneça, continue. E isso é um conceito para João, é muito importante. Querem ver? Vamos abrir em João 15. Vamos abrir em João 15. Uma pessoa pode se casar, mas ela precisa permanecer casada.
Uma pessoa pode dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador e Senhor, mas ele precisa permanecer nesta decisão de que ele é o Salvador e Senhor. Aí ele estará sendo coerente com o que ele diz. Observem verso 4: permanecer em mim é uma ordem, e nós temos uma promessa: e eu permanecerei em vós. Observe, Jesus só permanecerá em nós se primeiro nós permanecermos, continuarmos, ficarmos com Ele. Então Ele ficará conosco, Ele continuará conosco, disse Jesus. Verso de número 5: eu sou a videira. Sim, ainda no verso 4: permanecer em mim e eu permanecerei em vós, é uma promessa. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então observem, verso 5: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Só dá fruto, muito fruto, quem permanece em Jesus. Tire o galho da árvore, quebre ou serre, ou com o machado corte, e você vai ver se aquele galho vai frutificar. Ele foi tirado da árvore, ele não permaneceu, não continuou, não ficou na árvore, ele não pode frutificar. Quem permanece com o Senhor permanece com ele. Quem permanece com o Senhor dá muito fruto. Ora, se a minha vida não produz os frutos de Deus, isso significa algo muito sério. Vamos ver o verso 6: quem não permanece em mim é jogado fora e seca. Ora, no versículo de número 2, diz o Senhor que o ramo ou o galho que dá fruto, Deus limpa. No grego significa podar. Portanto, quando Deus olha uma árvore, Ele vê os galhos frutíferos. O que Ele faz com eles? Ele poda, para que esse galho seja ainda mais frutífero. Mas o galho que só recebe a seiva, mas não frutifica, Ele corta e joga fora. Se quem permanece em Cristo, Cristo permanece nele, ele dá muito fruto e ele não é jogado fora. Pelo contrário, ele é podado. Deus o limpa para que ele dê ainda mais fruto. Verso 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Queridos irmãos, que promessa extraordinária! Quem permanece no Senhor e as palavras dele permanecem nele, peça o que quiser, e o texto diz: e vos será concedido. Se temos recebido muitos nãos de Deus, é porque não temos pedido como quem permanece e continua com ele. Meus irmãos, então, vamos para 1 João. Vamos voltar para 1 João, porque 1 João vai nos dizer agora: todo o que permanece nele não vive pecando. Os irmãos observaram? Quem permanece em Cristo dá fruto. Quem permanece em Cristo, Cristo permanece nele. Quem permanece em Cristo não é jogado fora. Quem permanece em Cristo é podado para dar mais fruto. Quem permanece em Cristo pedirá em oração e receberá. E aqui João está dizendo mais uma lição: quem permanece com Jesus não vive pecando. Você vive pecando, eu vivo pecando. Eu sei que eu sou um pecador e sei que você também é pecador, mas eu sei que quando eu faço o que Deus não quer, quando eu faço o que Deus proíbe, quando eu deixo de fazer o que Deus manda, Deus me deu consciência e ela me acusa: você está em pecado. Nós entristecemos o Santo Espírito de Deus que habita em nós, e isso nos causa mal-estar.
nós não ficamos à vontade. Nós percebemos que os rios de água viva já não estão mais jorrando de nós, porque Deus não abençoa onde há pecado. Ora, todo o que permanece nele não vive pecando. Se pecar é rebelar-se contra a lei de Deus, então é preciso entender que quem permanece em Cristo, permanece obedecendo a lei divina. Qual? Os 10 mandamentos. Naquele mesmo capítulo de João, capítulo 15, Jesus disse: permaneça no meu amor. E ele explicou como. Quando ele disse permanecer em mim, ele não deu uma explicação exata de como permanecemos nele. Mas quando ele disse permaneça no meu amor, ele explicou como, obedecendo os seus mandamentos. E ele disse e deu testemunho: eu permaneço no amor do Pai, porque eu vivo obedecendo os mandamentos do Pai. Portanto, como é que se permanece no amor de Jesus? Como é que se permanece nele? Em obediência à sua lei, em obediência aos seus mandamentos. Por isso, todo que permanece nele não vive pecando, conhece os 10 mandamentos e não vive violando esses mandamentos. E quando viola, quando transgride, se humilha, pede perdão, jejua e diz: Deus, dá-me forças, porque eu quero obedecer, eu não quero viver na ilegalidade. Você já foi parado no trânsito por um policial que lhe pediu sua habilitação e ela estava vencida, você estava ilegal. Ou você não tinha o documento do carro, você estava ilegal. Você não paga o imposto, você está ilegal. Você entrou num país com um visto de 3 meses de turista e você permaneceu no país contra a lei do país, você está na ilegalidade. Ilegalidade significa viver desrespeitando e desobedecendo aos mandamentos de Deus. E quais são eles? Os 10 mandamentos. É a lei moral que Jesus sintetizou, e Paulo segue Jesus de perto dizendo: quem ama a Deus acima de tudo e de todos, e quem ama o próximo, guardou toda a lei dos profetas. Porque quem ama, obedece. E ele disse: se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Meus irmãos, para o apóstolo João, não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Ou você é crente, ou você não é. Se eu digo que eu estou em Cristo, e eu continuo com Ele, ora, será que uma esposa acreditaria em um marido que diz: eu casei com você, e eu estou com você, se ele tem outras na sua vida? É uma incoerência. Não existe isso. São palavras contrariadas por atitudes. Uma vida no pecado, meus irmãos, não é o que Deus quer. Existem pessoas que dizem: pastor, é impossível. Não é. Irmãos, tudo quanto Deus pede, Deus socorre. Tudo que Deus exige, Ele capacita. Observe que Ele mandou um paralítico se levantar, Ele mandou um paralítico fazer o que ele não podia, exatamente o que ele não podia. Ele era paralítico, mas quando Ele diz: levante-se, com a ordem para fazer o que a pessoa não pode, vai o poder que capacita, e ela se levantou. Quando Ele diz: viva uma vida santa, com a ordem para viver em santidade, vai o poder para viver uma vida santa. Os irmãos observem como isso é importante. E aí, João parte para a segunda frase dizendo: todo que vive pecando, não o viu. Ora, no versículo 3, ele diz assim: e todo o que tem nele essa esperança, purifica a si mesmo. Qual esperança? A esperança de ver Jesus
Ele diz no verso 2: sabemos que quando ele, Jesus Cristo, com poder e grande glória, triunfalmente, pessoalmente, voltar, ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Por quê? Nós seremos semelhantes a ele? Porque o veremos como ele é. Essa visão, primeiro ele se manifestará, se tornará público, e a Bíblia diz: todo olho verá. Quem estiver no Japão, na Austrália, na África, em qualquer tribo, dentro da Amazônia, todo olho o verá. Ele disse: não vos enganeis, o raio, ele começa a cair no ocidente, ele para lá no oriente. Quando ele se manifestar, todo olho o verá. E diz o texto: seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. E quem tem esta esperança de vê-lo, começa agora a se purificar. Ele é puro, diz o texto. E se eu serei como ele é, e ele é puro, então também eu serei puro. Mas enquanto eu não sou totalmente puro, porque isso só acontecerá quando ele se manifestar e nós o olharmos. Mas agora, essa esperança chamada de escatológica, as últimas coisas, essa esperança, ela produz um resultado ético, moral, prático na vida do crente. Quem tem a esperança de ver Jesus, já começa a pôr para fora da vida aquilo que não presta. Hábitos, costumes, atitudes que trazem poluição, impureza. Ora, João está dizendo: todo o que pratica ou vive pecando não viu. Quem viu Jesus não pode viver pecando. Eu nunca o vi com os meus olhos, nem vocês, há 2000 anos atrás. Pedro fala na sua primeira carta: vocês nunca o viram, mas o amam. Vocês nunca o viram, mas vocês creem nele. E vocês se regozijam com uma alegria indizível, cheia de glória, porque nós o vemos por meio da fé. E ele disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Não o viram fisicamente, mas por intermédio da fé, contemplam o Santo Filho de Deus. É o que a palavra de Deus está dizendo. Quem vive pecando, quem vive fazendo o que Deus proíbe, quem vive deixando de fazer o que Deus manda, nunca viu Jesus e nem o conhece. Portanto, aplique você a si mesmo esse teste, e eu aplico a mim mesmo. Eu tenho que avaliar a minha vida, parar e pensar amanhã, segunda-feira, como eu vivo a minha vida diária. A minha vida é uma vida no pecado? Se é uma vida no pecado, meus irmãos, alguma coisa está errada, porque o verdadeiro crente, aquele que é filho de Deus e nasceu de novo, ele se sente mal, ele não se alegra com a situação na qual ele se encontra, e ele se arrepende, e ele luta, e ele toma atitudes para modificar aquela conduta. Observem o verso do Salmo que lemos. Davi disse: Deus, não apenas as palavras da minha boca, mas também a própria meditação do meu coração. Ora, Davi não estava preocupado só com suas atitudes externas e as palavras que as pessoas ouvissem, mas o que se passava dentro dele, porque ele sabia que Deus sondava o seu coração. Jesus falou de religiosos como nós, exatamente como nós, que parecem sepulcros. Você pode estar num lugar sem saber, e ali tem granito, o chão é lindo, e você não sabe que alguém matou uma pessoa, enterrou ela ali, e para encobrir, colocou o granito, e você está sobre um granito que tem podridão debaixo. Jesus disse que os religiosos da sua época eram assim, eram externamente bonitos, mas eram podres por dentro. E quem falou isso foi alguém que conhecia o interior das pessoas.
Muita gente está do nosso lado e diz como está cheiroso, como está bem vestido, mas não tem a mínima ideia do conteúdo dos nossos pensamentos. E se pensamento tivesse cheiro, muitos de nós não suportaríamos ficar ao lado uns dos outros, porque se impureza, adultério, inveja, dor de cotovelo, ódio, se isso cheirasse mal, meus irmãos, as coisas ficariam complicadas. Deus nos conhece por dentro. Eu tenho que me preocupar se interiormente eu sou fiel a Deus, se eu zelo pela pureza do meu coração, dos meus afetos, se eu não vivo pecando. Nós não podemos ser como os fariseus. Esses homens representam o que há de mais hipócrita na religião, porque fazem de Deus uma cortina de fumaça para esconder quem são. Pessoas gananciosas e hipócritas que fingem ser o que não são. João, meus irmãos, não tem meios termos. Todo que permanece nele, continua com ele, fica com ele, não vive pecando. Todo o que vive pecando, diz João, nunca viu Jesus, não conhece Jesus, não é uma pessoa convertida de verdade. Então, queridos irmãos, o fato de termos sido batizados, o fato de estarmos aqui, pode não significar muita coisa. Avalie a sua vida e pense, você tem vivido de um modo que agrada ou desagrada a Deus? Se você desse uma nota para si, o seu atual estado é um estado que desrespeita a lei de Deus ou não? Pegue os 10 mandamentos, leia, confronte com sua vida e saiba que o tipo de obediência que honra a Deus não é só a obediência externa, é a interna também. Por isso, meus irmãos, é coisa muito séria servir o Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, eu termino com 1 João capítulo 2, verso 28. Vamos juntos observar 1 João 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele. Mais uma vez, os irmãos estão observando como para João a palavra permanecer é importante. Para quê? Com que propósito devemos permanecer nele? Para que tenhamos confiança quando ele se manifestar. Jesus se manifestará. E somente aqueles que permanecerem nele terão confiança. E não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Ele voltará. E para que tenhamos confiança e não fiquemos envergonhados, vamos permanecer. Você está com Cristo? Então continue com Ele. Quem continua com Ele, que não tinha pecado, não vive pecando. Não vive no hábito do desrespeito. Irmãos, o mundo quer nos convencer que não dá para ficar momentos de privações. Nós vivemos numa sociedade que ela odeia o intervalo, o ínterim, entre o querer e o satisfazer. E as pessoas dizem, eu não posso conviver com carência, eu tenho direito à satisfação. Meus irmãos, nós devemos renunciar ao pecado. E se isso traz dor, ele morreu por nós. Jesus disse, Pai, a minha alma está angustiada. E o que eu vou te pedir agora? Me salva dessa angústia? Mas se essa angústia é produto de estar fazendo o que tu mandas, então eu não te peço que me livre da angústia. Eu te peço, glorifica o teu nome. Se obedecer a Deus traz angústia, e às vezes traz, por quê? Porque temos que cortar a mão
temos que arrancar os olhos, temos que aprender a esperar, temos que aprender a ter autodomínio, e Deus nos ajuda a ter. Meus irmãos, quando nós dizemos não dá para esperar, não dá para ser honesto, nós estamos dizendo que o prazer é o nosso Deus. Eu sou um servo do prazer. E sabe que o que os grandes servos do Senhor, os puritanos, John Baxter foi um grande pregador da palavra de Deus. Ele dizia: não faça do prazer o seu Deus, faça de Deus o seu maior prazer. Não faça da riqueza o seu Deus, faça de Deus a sua maior riqueza. Se Deus for a sua maior riqueza, o seu coração estará nele, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Não faça do prazer o seu Deus, não idolatre o prazer, não se curve, não sacrifique a sua moral, a sua ética, a sua honra no altar do Deus prazer, o hedonismo, uma sociedade hedonista. Prazer me dá prazer, diminui a minha dor, é certo, mentira. Tem coisas que aumentam a dor e diminuem o prazer, e são certas, porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus traz dor, e ela é certa, e ela é boa. E o pecado traz prazer, mas ele é ruim, porque ele é desobediência a Deus. Temos que aprender, meus irmãos, que o Senhor é conosco, Ele supre. E nenhum de nós pode dizer: eu tenho que viver no pecado, porque não tem outro jeito. Tem. O Senhor sacia. A palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor, faça do Senhor o seu deleite, o seu prazer, a sua maior alegria. E sabe o que Ele promete? E Ele satisfará os desejos do seu coração. Deus é a sua maior alegria? Ou a alegria é o seu Deus? Se Deus for a sua maior alegria, você esperará, você não transgredirá, você não vai viver em corrupção. Mas eu preciso pagar uma conta, e então eu vou ser desonesto aqui para honrar. Meus irmãos, crente não precisa ser desonesto para honrar conta nenhuma. Ele tem que ajoelhar e tem que orar e pedir a Deus que o ajude a honrar os seus compromissos com integridade. Meus irmãos, todo que vive pecando não conhece Jesus. Se você conhece Jesus, e eu não falo conhecimento biográfico, você ouviu falar. Eu digo conhecimento pessoal. Se você o conhece como seu Salvador e seu Senhor, você não vai viver no pecado. E se você estiver vivendo, pare e pense: você é salvo? Tem certeza? Você não está se enganando? Será que quando ele voltar, você não se envergonhará? A Bíblia diz no capítulo 6 de Apocalipse, que quando ele voltar, os poderosos reis, os homens mais poderosos da terra, aqueles que nós admiramos, né, o Bill Gates, os milionários, os trilionários, os grandes poderosos, né? Eles correrão para dentro das cavernas, dos túneis, dos metrôs, e eles vão pedir: desaba sobre nós. Nós não queremos ver a face do Cordeiro. É o dia dele, é o dia da ira dele. Nós não queremos encará-lo. Os irmãos já perceberam, porque a criança não é como nós, ela não sabe fingir. Algumas já aprenderam, é o pecado original. Mas via de regra, uma criança errada, ela abaixa a cabeça. E quando nós sabemos que estamos errados com alguém, a nossa tendência é abaixar a cabeça. Nós não encaramos. É o sentimento de culpa. As pessoas sabem que estão erradas e elas estão dando as costas para Deus. Se você é de Deus, viva uma vida santa. Ele se manifestará. Quem tem a esperança de vê-lo já começa agora a se purificar. Você sabe, e eu sei, o que é que me traz poluição, impureza. Eu sei, você sabe. Então, tratemos de colocar para fora da nossa vida. Não vamos desobedecer os mandamentos, vamos amar a lei de Deus. Vamos pegar os 10 mandamentos todos os dias
e vamos decorá-los. Vamos ensinar os nossos filhos os 10 mandamentos e vamos dizer: aqui está a lei de Deus. Quem desobedece a Deus, transgride a sua lei, vive no pecado. Então, faça uma revisão, aplique esse teste ao seu coração e à sua vida. Conserte-se com Deus, porque pode ser que Ele não volte agora, mas pode ser que você vá ao encontro dEle. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Abaixemos as nossas cabeças, fechemos os olhos, oremos. Se você entrou aqui hoje vazio, sem Deus, sem salvação, se você entrou aqui e sabe que tem vivido no pecado, na desobediência, e sabe que Deus não deixará o seu pecado impune, e sabe que Jesus foi punido no seu lugar, ele assumiu o seu lugar por amar você, então agora se arrependa e diga: Deus, eu me arrependo de estar vivendo no pecado, eu me arrependo, perdoa-me, salva-me. Jesus veio para tirar os pecados, tira os meus pecados. Só Jesus remove os nossos pecados, porque Ele os carregou sobre si e Ele levou os pecados para a cruz, e na cruz Ele pagou com sua própria vida. Ele assumiu toda a responsabilidade e Ele quitou o débito. Quem está em Cristo tem o cancelamento da dívida, não porque ela deixou de ser paga, mas porque foi paga por Ele. Então arrependa-se, creia, entregue agora o seu coração a Jesus. E você que afirma que é dele, está vivendo no pecado, então se arrependa, peça misericórdia.